assistindo um podcast, né? E o apresentador perguntou: o que você queria, o que você gostaria de ouvir no teu funeral, né? Você lá dentro do caixão. Aí ele falou assim: eu gostaria que alguém lá no fundo dissesse assim: ó, ele abriu o olho, tá levantando. Boa. Ele tá vivendo Boa, de tá novo. vivendo. Eu sou um pescador assim, Cleuber. Eu sou pescador de varinha por enquanto, né? Eu tenho amigos que têm barco, que pescam em rios maiores. Mas por enquanto ainda, eu não... É a varinha de bambu? Eu Ou tenho é um molinete, molinete? o molinete é aquela varinha telescópica, né? E chamou aquelas crianças para poder lanchar. E daí eu falei, olha, antes de lanchar, nós vamos ler uma história da Bíblia com vocês. E a gente começou, e no domingo seguinte foi de novo. Chegou um ponto que o projeto estava com cerca de 80 crianças e todo domingo, meu dia de folga, eu estava lá e aquilo era um prazer. Biblicamente, não. Biblicamente, Jesus salva as pessoas, ele regenera e ele dá um propósito. Essas pessoas são os comunicadores agora dessa verdade que te transformou. A primitiva mesmo, de Atos capítulo 2 até o final de Atos, você vai ver uma igreja que via a necessidade da missão como prioritária, urgente, necessária. Olá, Brasil! Cheguei chegando. Esse é o Embaixada Cast. Eu sou o Cleuber Freire. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que nós estamos apenas começando, é o terceiro episódio, né, que nós estamos gravando. E antes da gente continuar, eu já queria te pedir encarecidamente, nós somos do bem, inscreve aí no canal, dá um joinha, recomenda esse canal no YouTube para outras pessoas, para que aquilo que nós comentamos, compartilhamos, os convidados, a fala, a linha de pensamento deles, aquilo que eles acreditam e crêem, cheguem o mais longe possível, até porque o nosso conteúdo, eu já falei para vocês, um conteúdo que vai agregar algo na vida de alguém. De repente, um ou outro dia, o nosso programa talvez não seja interessante para você, mas existe milhares de pessoas que esse conteúdo precisa chegar. É um papo muito descontraído, gostoso. Hoje, o nosso convidado aqui é um convidado muito especial, meu amigo, Pastor Naim Lemos. Pastor Naim Lemos, seja bem-vindo ao podcast Embaixada Cast. Amém. Obrigado, Cleuber, pela oportunidade de ser o número 3 aqui. E parabéns pela iniciativa, pelo estúdio, tá uma bênção, e também pela oportunidade de podermos repercutir aquilo que a gente tem vivido, as nossas experiências do dia a dia mesmo, do campo missionário, da vida do pastoreio. E é uma bênção poder fazer parte desse projeto, desse momento aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Naim Lemos Barbosa. Quem é Naim Lemos Barbosa como pessoa, cidadão? Bom, falar de mim é até estranho a gente falar da gente mesmo, mas nasci em 1987, numa cidadezinha pequena aqui no estado de Rondônia, Alvorada do Oeste. Nessa mesma cidade aí, eu passei um bom tempo da minha infância mesmo. Meus pais simples, moradores do sítio, trabalhando aí na roça mesmo. Então a gente cresceu nesse ambiente. Meu avô já era pastor nessa época, então a gente cresceu nesse ambiente de escola bíblica, cresceu nesse ambiente de casa de pastor, de avô pastor e família envolvida na obra de Deus. E nós mudamos para Ji-Paraná depois, já na pré-adolescência, né? E por volta dos 12 a 13 anos de idade, exatamente no ano 2000, a minha conversão aconteceu. Ano 2000, a maioria dos ouvintes aí vai lembrar, né, do pessoal que está acompanhando, que houve aquela pressão de virada de século, né? Virada de milênio. Dois não chegará. Virada de milênio, e havia aquela expectativa do fim do mundo, né?
Então havia muita essa coisa repercutindo na mídia. E isso batia muito no meu coração de pré-adolescente, né? Então eu já ia para a igreja e tudo. E numa mensagem do meu avô, justamente falando sobre essas questões escatológicas mesmo, também aproveitando o momento, né? Entreguei a minha vida para Jesus. E dali por diante a gente cresceu ainda mais na fé e no conhecimento da palavra, né? Então, hoje a gente está no ministério, a gente serve ao Senhor, mas tudo isso vem de um processo de servir a Deus. Desde lá houve aí embaraços, né? Houve desânimo, mas nós seguimos firme. Veio depois o seminário, o pastor Marcos Wilber aí nos ajudando, nos apoiando. Ele viu em nós também o chamado, né? Precisa haver alguém que apoie o seu chamado, que te discipule, um discipulador é muito importante, e ele esteve aí conosco, nos mentoreando nesse processo. Você falou de seminários, tu fez seminário onde, né? Faculdade Teológica Sul-Americana. O polo dessa faculdade é lá em Cascavel, no Paraná. É uma faculdade até grande, bem renomada no país. Tem muitas pessoas que estudam lá. E eu fiz bacharel em teologia, né, enquanto eu morava em Pimenta Bueno. A convite do pastor Marcos, nós viemos para a PIB de Pimenta e começamos ali o ministério como missionário da igreja, cuidando dos embaixadores do rei e de um projeto de evangelização ali na cidade, né? E enquanto isso fazia o seminário, a igreja nos ajudava financeiramente, e a segunda igreja de Urupá nos ajudava na questão do seminário, diretamente na pessoa do irmão Neucimar. Abençoou aí a nossa vida, financiando o nosso seminário. Foi uma bênção na minha vida, que naquela época a gente ainda estava engateando, não conseguia, né, todos os recursos, e no campo trabalhando. Então houve parceiros, pessoas que investiram na nossa vida para que a gente pudesse chegar, né, a ser um obreiro na presença de Deus hoje. Pastor Naim, nós até conversávamos um pouquinho aqui antes do programa, em off. O pastor Naim falava que ele vem de uma família de pastores, né? Você acabou de falar do seu avô, mas não é só o seu avô, né? Tem alguns pastores muito conhecidos no estado de Rondônia, inclusive um deles, eu tive a alegria, o prazer de conhecer. Trabalhou muito com um dependente químico ali na Fundação em Cacoal. Pastor Ezequiel Werneck, um abraço, pastor Ezequiel Werneck. Mas tem mais também, alguns pastores conhecidos, né? Justamente, pastor Ezequias, meu avô, né, pastor Zaqueu Lemos, pastoreou um tempo em Paraná, a quarta igreja, pastoreou em Alvorada do Oeste, a primeira igreja, né? Pastoreou ali no Teixeirão também, em Cacoal. E o pastor Ezequiel foi ali junto com alguns outros irmãos, o fundador do centro que hoje é o Abisai, e teve ali por um tempo, cuidou também do Vida Nova. E foi um tempo precioso ali também. Eu tive com ele algumas vezes quando ele estava aqui, começando esse projeto, e muito nos inspirava, né? Nos animava a buscar também servir ao Senhor daquela maneira. Muito bem, pastor Naim, vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Você falou da sua infância, né? No sítio, vida simples, né? Vida de campo, como a maioria dos rondonienses, né? Nossa vida era assim. E tua inspiração, teu avô, de infância, memória, que tem alguma memória, assim, de... Qual que é as primeiras memórias de infância aqui no estado de Rondônia? Você tem alguma em mente? Eu tenho uma muito forte, assim, que tá até ligada ao meu chamado ministerial mesmo. A gente morava em Ji-Paraná já, mas eu estava cursando ali o ensino fundamental, e a gente se deslocava um pouco, acho que 2 ou 3 quilômetros para ir para a escola, e eu lembro que eu sempre falava com a minha família, eu quero ser pastor igual meu avô e tal, e eu sempre nutria esse pensamento, né? E um dia, voltando da escola, eu decidi, a gente passava por um lugar onde as pessoas descartavam alguns lixos, né? E eu vi lá uma latinha bem bonitinha, e eu não sei por qual motivo decidi pegar aquela latinha
e levar e contar para minha irmã que eu tinha comprado aquele refrigerante na escola, né? E dizer que eu tinha bebido um refrigerante na escola, até porque na nossa infância não era tão acessível o refrigerante, né? A gente tomava aquela tubaína de sacolinha de primeiro, né? E o refrigerante de latinha era mais difícil. Eu cheguei em casa com aquela latinha e falei para minha irmã que eu tinha tomado aquele refrigerante na escola. E a minha irmã teimou que não, você não tomou esse refrigerante na escola. Tomei. E aí ela chamou minha mãe. E aí a minha mãe, não, meu filho, você não tomou esse refrigerante na escola? Não pode. Na escola não vende esse refrigerante. Eu falei, não, eu tomei esse refrigerante na escola. Só que eu não sabia diferenciar entre a latinha de cerveja e uma latinha de refrigerante. E eu tinha pegado uma latinha de cerveja e levado e falado que era de refrigerante. E eu insistindo na mentira. E a minha mãe, então, ela me chamou para conversar e me explicou, né, que aquilo ali não era latinha de refrigerante, era de cerveja, e eles não vendiam cerveja na escola e que eu não devia fazer aquilo, ficar mentindo, inventando Você lembra da sua idade nessa época? Eu acho que eu tinha uns 11 anos, 10 a 11 anos, por volta de 10 a 11 anos. E a minha mãe me ensinou algo assim, ela falou, olha, meu filho, se você quer ser um pastor, você não pode se pautar por esse caminho de inventar, de mentir, né? Você tem que ser sincero. Então, assim, isso ficou muito marcado para mim, porque a consciência de que eu estava fazendo algo errado, isso prejudicava o avanço nessa questão ministerial, para mim, marcou muito. Então, isso é uma lembrança que eu tenho, assim, muito forte, desde a infância mesmo, dos 10 anos de idade. E você com 10, 11 anos, a tua mãe usou essa expressão, literalmente, se você quer ser um pastor? Sim, porque eu mesmo já almejava isso por causa do ministério do meu avô, né? Ele era o espelho para você. Sim. Nós falávamos outro dia da importância de nós sermos uma referência para aqueles que nos veem. Esse é o papel do cristão. Inclusive, o último pastor que esteve aqui comigo no podcast, ele falou, nós passamos por esse assunto também, e ele falou, nós somos o maior exemplo. E ele usou uma expressão aqui que foi até um tanto forte, e ele disse que hoje, nos nossos dias, algumas igrejas, alguns líderes pedem para olhar para Jesus e não para eles, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Ele falou que sente muita dificuldade com esse argumento, porque nós temos que ser exemplo. E isso é muito interessante. Justamente. Interessante. E realmente as pessoas, elas nos usam como referência, né? A gente precisa lembrar disso. As crianças, principalmente, né? Elas olham para o que a gente está fazendo e elas almejam ser igual, dependendo da questão, ou ser diferentes também, né? Pastor Naim, até abrindo um gancho, eu assim, sempre fui muito avesso às redes sociais. Então, assim, eu tive o meu Facebook já com 50 anos, eu tô com 52, tá com um ano e pouquinho que eu abri o meu primeiro Facebook, eu nunca tive, né? Tem alguns inscritos, tal, 1.000 e poucos inscritos, mas eu não gostava de Instagram, Facebook. E aí, eu tô até citando isso porque uma palavra que é muito usada na rede social é o de influenciador, né? E eu achava muito estranho, como assim influenciador? E, na verdade, a palavra influenciador, quando eu ouvi a primeira vez, não existia rede social ainda e era relacionada a nós, os cristãos, que nós somos chamados para influenciar, para sermos luz. O nosso chamado era esse. E tem tudo a ver com aquilo que é o seu ministério, a missão que está no seu coração. Você foi chamado para uma missão. Justamente. Para ser um influenciador. Isso mesmo. E tá muito ligado realmente assim à condição, por exemplo, de ser um cristão discipulador, ser um pai discipulador, né? Saber que as decisões que você toma, a postura que você tem diante das pessoas, elas são de influência, né? Então, nós hoje usamos muito esse termo de influenciador para redes sociais, mas todo cristão, né, deve pensar que ele também é um influenciador, ou para algo bom, porque já parou para pensar quando a pessoa diz assim, olha, para ir na igreja de fulano, eu prefiro ficar no mundo, prefiro ficar em casa, né? Porque aí conheceu fulano no trabalho, por exemplo.
E aí não consegue assimilar a influência que o fulano tem com a igreja de Cristo, que zela pelo caráter, zela por uma postura diferente, né? Então, as nossas atitudes, ela leva as pessoas a quererem ou não quererem servir a Jesus, né? Nesse ponto, o nosso testemunho é completamente uma influência na vida das pessoas do mundo e até mesmo das que estão dentro da igreja. Aliás, é tema do nosso bate-papo aqui. A gente sugeriu de colocar como tema Juntos na Missão. E aí eu quero iniciar esse bate-papo já perguntando de cara para você, o que é missão? Vamos dizer assim, o termo mais comum sobre missão, vamos trazer mais para dentro do nosso contexto mesmo, na questão bíblica, né, na questão teológica, vamos dizer assim, a missão, ela é o cumprimento do propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja. Jesus, em Mateus capítulo 16, 18, ele cria um mecanismo, vou colocar a igreja agora como um mecanismo, de influência e de organização do seu reino na terra. A igreja, né, a eclésia, é esse grupo que Jesus estabelece e diz assim, olha, agora vocês são igreja, o que vocês ligam na terra será ligado no céu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus capítulo 28, ali versos 19 e 20, Jesus, então agora seria o texto mais emblemático da missão, Jesus dá a ordem de ir, né, e pregar o evangelho, batizar, ensinar, todas as coisas, ele garante que ele estaria conosco. Então, missão é de fato cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja. É fazer o que Jesus mandou fazer. Poderia simplificar nisso, né? E aí pensar até que a missão do cristão, ela começa desde o dia que ele tem a consciência de que Cristo veio ao mundo, porque daí Deus é o primeiro missionário, aí nós vamos voltar lá no contexto de Mission Day, né? Mas o cristão, quando ele se converte, ele passa a fazer parte desse novo reino, desse grupo igreja, e ele, a partir dali, tem uma missão, tem algo a fazer, tem um propósito a cumprir na terra. Isso é missão. Isso é missão. E o missionário é aquele... E o missionário é o novo crente, o regenerado, ou o velho crente, vamos dizer assim, não por questão de novo ou velho, mas a pessoa que recebeu a Cristo, ele precisa ser um missionário, porque todo aquele que recebe a Cristo, recebe a missão de Cristo. Então ele passa a ser agora um agente da missão. Então, missionário é alguém em missão contínua. Contínua. Vem aquela expressão, um cristão, se eu não me engano, de Spurgeon, Sim, que já foi até muito usado. Todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Né? Então, baseado nessa pergunta, inclusive, eu tive até alguns questionamentos relacionados a essa frase, que segundo uma pessoa dialogando comigo, ele falou, eu não concordo com essa frase de Spurgeon. Porque nem todo mundo tem um chamado missionário, alguns foram chamados para outra coisa. E esse entendimento é pelo fato de não entender a missão e nem entender o que é um missionário. Talvez não entendeu o ID, porque nós fomos chamados com essa missão. Então, é comum a gente já ser um missionário em atividade desde quando a gente entende que Jesus é o único suficiente Salvador e o confessa, né? Sim. Na verdade, Cleuber, é porque assim, a forma como o cristianismo está se desenhando agora, no nosso tempo, é bem bom pensar nisso. No tempo de Spurgeon e até mesmo dos apóstolos, se a gente vai para a igreja primitiva mesmo, de Atos capítulo 2 até o final de Atos, você vai ver uma igreja que via a necessidade da missão como prioritária, urgente, necessária, acima até das próprias prioridades. E o próprio Jesus, ele diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a forma como a gente tem o evangelho, o cristianismo tem se desenhado no nosso tempo, tem raliado muito.
Então a gente agora está, por exemplo, escalando grupos de pessoas que, esses são aqui as pessoas que vão fazer a missão da igreja. Esse aqui é o grupo que vai orar na igreja. Então, por exemplo, o grupo de louvor só canta, o grupo que é os intercessores só oram. E os evangelistas lá, o ministério de evangelismo é o que evangeliza. Biblicamente, não. Biblicamente, Jesus salva as pessoas, ele regenera e ele dá um propósito. Essas pessoas são os comunicadores agora dessa verdade que te transformou. Por isso que essa frase ela é muito real e muito verdadeira dentro do aspecto cristianismo. Se eu fui alcançado pelo evangelho de Jesus, que foi pregado por uma outra pessoa, até o pastor Genildo citou isso aqui, como ouvirão se não há quem pregue? É necessário um agente de fora. Se nós cristãos começarmos a pensar que precisa de alguém, um teólogo, alguém que apenas fez um curso para poder expandir a missão de Jesus, o dia que não existir centros de formação, não vai existir pregadores do evangelho, né? Então é necessário pensar e entender que quando recebemos a Cristo, recebemos também a sua missão. Recebemos o dever, a ordenança de Mateus 28 e Marcos 16, 15, de ir ao mundo pregar o evangelho, porque Cristo, Deus, o nosso Deus, escolheu colocar essa mensagem nas nossas mãos para levar. Ele podia estralar o dedo e as pessoas se converterem, se arrependerem, crerem, mas ele escolheu esse método, usar cada crente, cada pessoa que se converte para ser agora uma testemunha. Atos 1:8 vai dizer isso, ser-me-eis testemunhas, né? Então, o fato é esse, que todo cristão tem que ser uma testemunha de Jesus, e ser uma testemunha é ser um missionário que cumpre a missão de pregar o evangelho. Nós poderíamos dizer que pregar o evangelho nem sempre é você ter argumentos ou palavras. Eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, de Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue incansavelmente, se necessário for, use as palavras. É muito parecido com isso que ele refere na fala. Porque nós estamos em missão, somos missionários, muitas vezes não é o nosso muito falar, mas é a maneira como nós vivemos, o nosso proceder, é aquilo que nós falávamos há pouco, a influência que nós temos sobre as pessoas na maneira de se comportar na nossa vivência. Esse mundo que a gente está vivendo, e é claro que a gente tem que fazer essa comparação, as pessoas dividem muito, por exemplo, minha vida secular, o cristão de hoje, vamos supor assim, minha vida secular e a minha vida cristã. Só que, de fato, biblicamente não existe isso. A Bíblia apresenta uma nova criatura. Uma nova criatura, um ser habitado por Jesus e dominado pelo Espírito Santo, porque o Espírito entra em nós somos selados como o Espírito Santo, como diz a palavra. A partir dali, o fruto do Espírito trabalha em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22 vai mostrar o que é esse fruto. Então não há mais tipo assim, eu na minha vida secular. Paulo diz assim, a vida que agora vivo na carne. Ou seja, eu tenho uma vida, eu vou no mercado, eu vou no shopping, eu ando, jogo bola, faço as coisas. Mas essa vida que eu vivo fisicamente, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo o seguinte, essa vida agora, ela tem um propósito diferente. Não é só para o consumismo, não é só para o lazer e o esporte, não é só para conquistar coisas aqui. Ela agora é pela fé no Filho de Deus. E essa fé no Filho de Deus engloba algumas coisas. A missão, principalmente, é uma delas, que todo cristão ele precisa se comprometer com a propagação do Evangelho. Isso é muito claro na Bíblia. É muito claro mesmo. E outro ponto que envolve essa vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, é o não conformismo com as coisas do mundo. Que daí, se você for pensar, as pessoas, elas levam esse não vos conformeis com este mundo para um outro lado. Leva lá para aquele lado assim, eu não posso ir lá no boteco beber cachaça. Eu não posso ir lá no prostíbulo fazer coisa errada. Mas só que se você pensar no padrão do mundo, por exemplo, não ler a Bíblia
é se conformar com o mundo, porque o mundo não lê a Bíblia. Não orar é um padrão do mundo. Quando você, cristão, diz, você vai na igreja no domingo, passa a semana e você não ora por almas, você não ora pelo mundo perdido, a propagação do evangelho, pelo que está acontecendo na sua vida, pela sua família, pelos seus amigos, você está conformado, você está na forma do mundo. O mundo levanta e não ora por ninguém. Não se preocupa com a salvação de ninguém. Se você não evangeliza, você então está na forma do mundo. Porque o mundo, quem é que se preocupa no mundo em pregar um evangelho da graça de Jesus Cristo? Então, o não se conformar com o mundo vai além de fazer coisas que o mundo faz, mas também de não fazer coisas que o crente tem que fazer, que é a mudança de postura. Então, há uma vida na carne e as pessoas querem separar isso. Não, minha vida aqui, aí a minha fé. E aí vira aquele crente assim, eu vou na igreja domingo, lá eu exerço a minha fé. Só que não é. A fé, ela é constante. Então, por que todo cristão é um missionário? Porque o meu campo missionário, por exemplo, pode ser o meu trabalho, minha faculdade, minha escola, minha casa é o meu campo missionário. Precisa encarar como isso. Cada cristão precisa estar lá. Não é o pastor, não é um grupo de evangelistas, tem que ir lá. É eu, com o meu testemunho, com a minha vida na carne, vida na fé no Filho de Deus. Pastor, talvez esse pensamento é porque no passado a gente tinha aquela visão do missionário é aquele que vai para lugares distantes. A gente aprendeu, a igreja do passado, da década de 70, 80, 90, a gente tinha essa linha de pensamento. Porém, a palavra missionária, ela vem do latim, é uma palavra de junção de duas palavras, que é missio e ario. Né? Missio é tarefa, ario é incumbência. Então, é uma incumbência numa tarefa. Uhum. Quando a gente olha para esse lado, a gente começa a ter entendimento da incumbência e tarefa. Então, é alguém que tem uma incumbência e a incumbência é a tarefa. Dentro dessa linha de raciocínio, poderíamos dizer assim, todo mundo é um missionário. Porém, existe a questão de como estar em missão, como fazer a missão. E aí é onde entra a questão dos nossos dons. Eu digo como no sentido de forma. Alguns têm uma forma de fazer missão e Deus, eu diria que chama. Eu aprendi outro dia que vocação todos nós temos, todos nós somos vocacionados. Uma forma bem didática pelo pastor Genilton, que todos nós somos vocacionados. Agora, o chamado, ele é diferente de pessoa para pessoa. E dentro da missão, já que a gente fala em missão, como entender, ou como um jovem, ou mesmo um adulto, pode perceber que ele tem um chamado mais específico, dentro da missão, eu estou dizendo, né? Para essa questão do evangelismo, porque daí o evangelismo já é um dom, né? Uns foram chamados para evangelista, outro para apóstolos, pastores, mestres. Justamente o irmão quer chegar nesse ponto de que existe alguém que vai, por exemplo, para as missões fora, geograficamente deslocado, para um campo, para a África, né? Isso. Quando fala em missão, por exemplo, para quem não conhece muito bem sobre o contexto missionário, a pessoa vai pensar, fulano, ele agora faz parte da missão, então ele vai para a África, né? E não é bem assim. A gente entende missão, primeiro, que ela é um dever de todo cristão, e existe aí agora, sim, aquele chamado mais específico, digamos assim, que é assumir campos mesmo com desafios diferentes. Então, um missionário, por exemplo, que vai com o objetivo de alcançar tribos indígenas, né? E aí, como ele sente ou entende esse chamado, isso é muito diferente para cada um, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, e Paulo tem, assim, na Bíblia, tem várias pessoas que foram chamadas de uma maneira especial. A gente vê Deus chamando Abraão, Davi, né? E Paulo, acontece algo na transformação dele. Então, eu vejo que é muito diferente para cada pessoa, né? Eu posso falar por mim, eu tinha um incômodo muito grande com a questão, assim, de pessoas que precisavam de Jesus. Um exemplo disso eu posso citar na minha vida. Eu trabalhava na Italac uma época,
E nem sei se eu posso falar nome de marca aqui, acho que não tem problema, né? Não tem problema. E nessa época eu trabalhava bastante e eu tinha o domingo de folga. E a época eu tava começando a namorar minha esposa, a Cleide, né? Tenho 2 filhos abençoados, o Lucas e a Isabelle. Mas nessa época eu tinha começado a namorar e comecei a conhecer o bairro lá em Jaru, que é o Setor 7, que era um bairro bem violento, bem periférico. Hoje já é um bairro bem melhor. E tinha muita criança naquele bairro. Tinha muita criança. E eu trabalhava no Italac, estava ganhando bem, estava já numa profissão mais tranquila ali. Só que eu sentia um incômodo de ver a quantidade de criança na rua, sem fazer nada no domingo. Então eu ia para lá para namorar, mas eu descia e passava e falava: gente, essas crianças, a gente poderia pregar o evangelho, reunir essas crianças e pregar o evangelho para elas. E foi quando surgiu um projeto chamado Recrearte. Eu conversei com a minha sogra e falei: vamos chamar essas crianças e vamos pregar o evangelho para elas. E a gente um dia fez um lanche e chamou aquelas crianças para poder lanchar. E daí eu falei: olha, antes de lanchar, nós vamos ler uma história da Bíblia com vocês. E a gente começou, e no domingo seguinte foi de novo. Chegou um ponto que o projeto estava com cerca de 80 crianças, e todo domingo, meu dia de folga, eu estava lá, e aquilo era um prazer. Tanto é que o projeto ele durou cerca de 2 anos, e ele chegou a gerar naquele lugar uma congregação. Porque daí os pais também iam, e sabe assim, o evangelho, ele se expandiu. Então, para mim, esse chamado veio de um inconformismo em ver as pessoas com aquele tempo disponível e não ser ocupado com a palavra de Deus, né? Eu não me conformava em ver aquelas crianças ali não ter pregado o evangelho para elas. E isso acontecia em vários momentos da minha vida. Eu parecia que sempre me puxava para começar algo, para começar um projeto, para desenvolver um projeto. Quando eu ficava parado de alguma coisa da igreja, eu começava a jogar um vôlei, daí parava o vôlei e começava a pregar do evangelho para aquelas pessoas. Sempre vinha essa necessidade, né? E eu creio que para cada um tem um momento ali, uma forma de Deus falar ao coração, porque de fato a missão ela já é para todos, né? Então, assim, uma missão específica, aí o Espírito Santo gera um anseio no nosso coração e o Senhor vai confirmando, e o Senhor vai nos impulsionando a fazer as coisas e a viver esse propósito dele, digamos assim, um pouco mais individual. Pastor, o senhor usou uma expressão aí, que o Espírito Santo nos impulsiona isso. E uma das questões que a gente acompanhando bem de perto a igreja e essa proximidade que nós temos com a igreja, eu digo essa igreja visível que nós temos, nós percebemos, isso parece que é bem nítido, que há uma multidão de crentes, cristãos, nós vamos usar essa expressão cristãos porque não é só o crente, o protestante, mas o cristão de uma ou outra maneira, que crê na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas não tem dado, vamos dizer assim, o verdadeiro valor ao Espírito Santo naquilo que a Bíblia nos ensina no papel principal do Espírito Santo. E eu quero fazer essa colocação por uma seguinte forma. Um pastor, certo dia agora, há pouco tempo, ele me falou, até chorando, apaixonado que ele é por missões, e ele me dizia o seguinte: o evangelho nos confronta a fazer missão. E um dos símbolos maior, ele diz que se encontra logo na igreja primitiva, quando, no comecinho, no capítulo 1, o versículo 8, quando a palavra de Deus vai dizer assim: olha, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo agora, ele passa a habitar dentro do homem, o Espírito Santo vai descer. E essa foi uma promessa desde o Velho Testamento, não é de Jesus, é uma promessa já do Velho Testamento, através dos profetas, né, que falaram a respeito disso. E ele diz assim: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? E aí vem a expressão, para serem testemunhas, tanto aqui, aí ele trouxe isso para um contexto bem fácil de se entender, na sua casa, vizinhança, no seu bairro,
E aí ele diz assim, ó, na cidade, no estado e no mundo, no Brasil e no mundo. Então você, dentro de casa, você tem a obrigação de ser um missionário. Você é uma testemunha. Você vê que aí todo. faz sentido a frase do Spurgeon, né? Agora faz sentido, todo sentido. Porque o Espírito Santo aí entra também dentro do propósito de Jesus em enviar o Espírito Santo. A palavra vai dizer que ele nos guiaria em toda a verdade. A palavra vai dizer que ele ia ser o consolador, porque daí a gente ia passar por grandes desafios também no campo missionário. E de fato, a vida do missionário, que geograficamente ele está deslocado agora numa missão, numa tribo, numa cultura diferente, uma missão transcultural, ele passa por muitos desafios. É necessário que haja o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo operando milagres dentro da própria missão, né? Então a gente vê a obra do Espírito Santo de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo hoje, tipo assim, para o missionário, né? Ele precisa crer completamente nessa obra que ele faz, que o Espírito Santo faz, né? É claro, é óbvio que todo cristão, ele crê no Pai, no Filho e no Espírito, mas há uma falazinha de talvez alguma outra pessoa que não conhece os batistas pensa que os batistas rejeitam o Espírito Santo. Não é isso. A gente entende a obra do Espírito Santo, né, de uma forma que ele realmente quer operar milagres para a salvação. Ele opera milagres para uma pessoa levantar de uma cadeira de roda, ele pode fazer isso, tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas o que a gente vê muito forte na Bíblia é ele capacitando o crente a viver como crente e a fazer a missão que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Tem uma afirmação do apóstolo Paulo, tá lá em Romanos 8, e ele diz assim, que todos os que são filhos de Deus, e aí quando ele se refere a filhos de Deus, é aqueles que realmente se tornaram filhos de Deus através de Jesus Cristo. Sim. E ele diz assim, que todos os que são filhos de Deus, agora então eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos nós, você que está nos ouvindo, todos vocês que creem em Jesus, vocês têm o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem os guia. E tudo isso que o pastor Nain acabou de falar, ele tem esse papel de atuar na vida daquele que está em missão, né? O missionário, aquele que já reconheceu o senhorio do Senhor. Justamente. Que maravilha, né? Que bênção, né? Isso é maravilhoso. Eu até falo para os irmãos da igreja, da primeira igreja batista, qual sou o pastor lá em Alto Alegre, que a gente, quando sai para a rua para evangelizar, é claro que dá aquele frio na barriga, mas a gente tem um poder de Deus. Então a gente não está indo na nossa força. A gente não está indo no nosso convencimento. Às vezes eu tenho dificuldade na fala. Tenho dificuldade de expressar e montar as palavras. Mas o poder transformador do Espírito Santo vai adiante. Por isso a necessidade, por exemplo, dentro do aspecto evangelização e missão, a oração. A dependência de Deus, o relacionamento com Deus. São coisas assim que não tem como desligar muito uma da outra, né? O cristianismo pressupõe, por exemplo, aquilo que eu falei, conhecimento bíblico, a vida de oração, a vida de obediência à palavra de Deus, né? Então, não tem como desconectar a missão, por exemplo, eu ser um missionário de uma vida de oração e relacionamento com Deus, de uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, tudo isso anda muito junto mesmo. Aliás, você repetiu a palavra junto de novo, o tema é juntos na missão, porque na verdade todos nós somos missionários, então todos nós estamos juntos no mesmo barco. Juntos na missão. A gente está no mesmo barco. Agora, o modelo, a maneira que você vai fazer missão, aí vai depender das ferramentas que você tem, do ambiente onde você está. A gente falava há pouco daquela ilustração da pesca, né? Justamente. A varinha, como é que é? Cara... Existem diversas maneiras ou formas de você pescar, ser um missionário, né? E cada um tem seu recurso. É a mesma coisa como um pescador, por exemplo, né? Eu sou um pescador assim, Cleuber. Eu sou pescador de varinha por enquanto, né? Eu tenho amigos que têm barco, que pescam em rios maiores. Mas por enquanto ainda eu não... É a varinha de bambu? Eu tenho um molinete e aquela varinha telescópica, né? Mas quando você observa isso,
Eu pesco com a varinha, eu pego uma quantidade de peixe e uma qualidade de peixe. Quando eu pesco molinete, eu pesco outras qualidades e quantidades de peixe. Se eu pescar com a rede, se eu tiver um barco, a minha estratégia de evangelização, ela vai definir muito o potencial do resultado da evangelização, da missão. Né? Então, é claro que sem desprezar a questão da oração, isso já pressupõe missão, pressupõe oração, eu vou voltar nessa tecla de novo, mas você ter ferramentas, você ser preparado, você buscar conhecimento, estratégias, né? Existe evangelismo criativo, evangelismo nas redes sociais. Eu até no retiro passado eu preguei uma mensagem chamada Lançando as Redes nas Redes, falando justamente sobre esse novo mundo que foi aberto, vamos usar assim esse termo, né? Esse novo espaço de evangelização, porque as redes sociais estão aí, as pessoas são influenciadas a um monte de coisas, né? Quando você vai, por exemplo, ao lado das brincadeiras e desafios, a gente tem registro de vários suicídios de brincadeiras e desafios que foram lançados dentro de uma rede social. E aí, jovens, adultos, crianças, entendeu? Ou morreram por causa de um desafio bobo, né? Aquele desafio, por exemplo, de cheirar o desodorante lá, né? Desafio de prender a respiração e outros desafios malucos que fizeram por aí, de comer o milho rodando na furadeira. Você consegue perceber a influência que tem a internet no coração de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente? Aí nós precisamos lançar as nossas redes. Ter estratégias de pregar o evangelho dessa forma, né? Alguém pode usar a varinha e vai pegar o peixe que está lá mais no cantinho, alguém pode lançar a rede, alguém pode estar no barco mais longe, alguém pode estar em alto mar, e cada um cumprindo a missão de forma geral, né? A missão expandindo para os confins da terra. Hoje nós somos a geração dos confins da terra. Já passou de Jerusalém. É claro que há ainda povos a serem alcançados, pessoas ali, mas expandiu. O evangelho hoje, ele está muito além das fronteiras de Israel, né? Pastor, esse papo tá bem cristão hoje, né? Tá, eu acho que os nossos ouvintes aí, a maioria vai ser cristão, mas é um papo que é para todos. E é muito interessante, eu não sei, eu até queria falar direto com o nosso ouvinte. Não sei quanto tempo você é cristão, mas eu queria que você me respondesse aí. Coloca lá no comentário, como que você fazia missão no passado? Você já entregou folheto? Você entregou folheto, pastor? Já, muito. Já fez missão entregando? E aí, como que era? A gente ia pra praça, para os locais e pegava o folhetim, carimbava o nome da igreja. E eu me lembro, eu peguei muito, a Igreja Assembleia de Deus, a qual eu admiro a missão, né, deles. Eles faziam demais, colocavam muitas das vezes um microfone na frente da igreja, lá em cima, né? Década de 90, ainda havia muito isso, mas isso vem lá de 70, 80. São estratégias. Mas tipos de o que eu quero dizer com isso? Você que já fez isso, eu já fiz isso. Nós fazíamos muitos folhetos. A minha igreja, 2.000, 3.000 folhetos. A gente passava o dia inteiro carimbando aqueles folhetim com o nome da igreja, endereço da igreja, e a gente saía entregar. Então eu entregava 20, 30, aí o meu irmãozinho entregava mais 20, 30, né? O pai sempre acompanhava, meu pai, minha mãe. E a gente entregava tipo 500 folhetos, mas dava um trabalhão, pessoal. Aí, hoje, não é mais assim. Hoje você tem a rede social. Você faz no status um convite para alguém ir na igreja. Olha como facilitou. Daqui a pouco você olha lá, tem 200 visualizações, tem 150 visualizações. É muito rápido, porque nós estamos numa época de tecnologia. A ciência já multiplicou, né? E isso também nos assusta. Porque nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito de quando a ciência vai tomando hoje a IA, a inteligência artificial hoje. Se você quiser um panfleto rápido aqui, você digitou aqui na IA o que você quer, ela te dá o conteúdo, você já coloca no status, faz um short, bota no Facebook, no Instagram e tá feito o evangelismo. O que eu com isso quero abrir um espaço para a gente falar? É que muitos de nós cristãos ainda e da igreja, nós temos uma mente, parece que o mundo avançou e parece que a nossa mente ainda não é generalizado isso, mas a nossa mente ainda está lá na década de 80 e 90. Por isso que missão tem esse entendimento nos nossos dias, porque a cabeça está lá atrás na forma que nós fazíamos. E por isso nós somos tão resistentes à novidade, à mudança. Eu
Ouvi outro dia que tem uma igreja que ela é resistente a ter um canal no YouTube, porque isso não é uma coisa de Deus, para poder passar os cultos, né? Passar as mensagens, né? E eu falei, puxa, como que tem gente ainda que tá lá na época, né, na década de 80, na década de 70, e resistente às mudanças que é feito, às vezes na forma de fazer, na dinâmica do nosso culto. É claro que o nosso Deus é imutável. É claro que nós não podemos mexer na Bíblia. Nós somos defensores da palavra de Deus como ela é. Ela é. Mas a forma de se fazer, você falava da pesca, às vezes nós estamos pescando numa lagoa, mas às vezes é num riacho, talvez num rio, e muitos é no mar, quando não é no oceano. Então depende de onde você está. Você tem que ter a ferramenta necessária, Tem que ter as ferramentas e as estratégias certas. E até isso puxa, Cleuber, assim, esse assunto do Juntos na Missão, que é um pensamento, um grupo que tem pensado sobre essa questão estratégica. Porque, por exemplo, você tem um espaço muito grande para evangelização dentro da rede social ou até mesmo no seu contexto de vida. Só que qual é a maior dificuldade hoje dos nossos jovens, adolescentes? Eu não sei pregar, eu não sei falar do evangelho, eu não sei evangelizar, todo cristão é um missionário, certo? Mas como ser um missionário? O Juntos na Missão é um projeto que tem sido desenvolvido aí pela associação, hoje aqui dentro do estado de Rondônia Nordeste, a Ibanner. A Ibanner junto ali com um grupo Juntos na Missão, eles estão treinando pessoas para desenvolver a missão, levantando vocacionados para poder pregar o evangelho com mais eficácia. Porque, por exemplo, você tem esse grande espaço nas redes sociais e esse potencial enorme de pregar o evangelho aonde você quer. Dentro do nosso país, a gente pode ir para uma praça pregar o evangelho. E aí você só entregar um folheto, talvez você perde todo o potencial que você teria de falar do evangelho. Então, Juntos na Missão é um projeto que tem sido desenvolvido ali na Associação Nordeste, aqui no estado de Rondônia, que tem capacitado jovens, adultos e até pessoas mais velhas a pregar o evangelho de forma válida para uma pessoa entender o evangelho, se arrepender dos pecados, se converter e entregar a vida para Jesus. Então, dando ferramentas, capacitando essas pessoas para serem missionários conforme a palavra de Deus nos chama a ser, né? Ter ali o propósito de cumprir a missão dada por Jesus em Mateus 28. Esse projeto a qual o senhor está falando, ele é novo? Ou ele já é um projeto que tem algum tempo? E a segunda pergunta, ele é para denominação, a Batista, ou ele é interdenominacional? Como é que funciona isso? Assim, o projeto Juntos na Missão, ele abrange mais do que a própria denominação. Porque, por exemplo, nós temos as ações Jesus Transforma, que é dentro do Juntos na Missão, que recruta pessoas para a evangelização da cidade de outras denominações. Participei de Jesus Transforma, que tinha gente da Avivamento Bíblico, Assembleia de Deus, da Wesleyana. Então, assim, a gente vê que a necessidade de pregar o evangelho não é só os batistas, né? E pessoas que podem conhecer mais sobre como pregar o evangelho de forma clara e verdadeira para as pessoas, é importante estar aberto a isso, né? É claro que por ser um projeto dentro da denominação batista, ele acaba abrangendo e atingindo mais o público batista, mas não é fechado ou isolado, apenas não é um projeto da Cobaro, não é um projeto da Convenção Batista Brasileira, é um projeto que tem surgido ali dentro da Associação Nordeste e que está se expandindo, né? E tem plantado igrejas, tem levantado missionários e enviado para o campo mesmo, capacitando pessoas, não só dentro da própria denominação. É um projeto novo, né? Igual você me perguntou, novo no sentido de que estamos agora há cerca de 3 ou 4 anos, creio eu, assim, mais em evidência, mas estamos na segunda turma de formação missiológica, né, do Convocação, que é um projeto dentro do Juntos na Missão, um projeto de formar missionários, 1 ano de capacitação missiológica, abrange várias matérias, treinamentos, né, que são feitos ali, experiências do campo missionários, fórum, né, com vários
momentos de aprendizado dentro da questão missiológica. Então, assim, é um projeto de 3 ou 4 anos aí que agora está expandindo, e a ideia é que se expanda aqui para a região sudeste também. Que legal, né? Uma denominação que ela já faz missão desde os seus primórdios, né? E, aliás, muitas denominações saíram de dentro da denominação batista fruto de visão missionária, por exemplo, dos missionários batistas vindo para o Brasil, e eu falo do nosso contexto aqui brasileiro, né? E se estabelecendo no Pará, em outros lugares, na Bahia, e ali plantando igreja, e dali também saíram denominações, né? Denominações fortes hoje, e que faz muita missão. E a nossa igreja tem missão em todos os países, praticamente, do nosso planeta, né? É um povo que vive missão, né? E a gente até falava há pouco do ministério, por exemplo, de Billy Graham, ministério de Martin Luther King, e a influência dele nos Estados Unidos, né? E por que também não falar, que a gente citou Spurgeon, né? Um bom batista que estava assim, ele é muito fora do seu tempo, né? Se você lê o conteúdo, você vai ver que ele é atemporal, né? Ele escreve coisas que é muito real. A gente citava algumas coisas dele aqui há pouco. Pastor Naim, beleza. Eu acho que ficou bem, assim, deu uma pincelada legal. Um dia desse qualquer, principalmente o convocação, eu acredito que nós vamos trabalhar um pouquinho isso aí num outro encontro, e eu já vou deixar até o convite extenso a uma pessoa aí maravilhosa para falar disso, né, que é o Oswaldo e companhia. Oswaldo. E a gente vai estar dialogando um pouco sobre isso. A missionária Edneia, que é hoje a coordenadora desse projeto Juntos na Missão, pessoa excelente para estar aqui com você também. A gente vai bater um papo com esse povo aí para poder levar uma informação para esse povo nosso, né? Uma pergunta, parece que está fora de contexto, mas você é missionário nato, está envolvido quase que integralmente, exclusivo só nisso. E hoje pastor. Mais envolvido ainda, né? Porque daí já tem uma missão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, é constante na obra. Mas se o Naim Lemos não fosse hoje pastor, não tivesse no campo, o que seria? Eu tinha vontade de ser fazer uma outra função, exercer alguma outra profissão? Na verdade, assim, nos meus testes de dons, quando a gente faz o teste de dons ali, existe esse teste, né? Eu sou um cara muito da área do artesanato. Eu gosto demais de artesanato, de pintura, de madeira, inventar coisas. E assim, isso é uma paixão, sabe? Então, quando eu fiz o teste de dons, o primeiro dom que dá é esse, porque realmente a gente vê na palavra de Deus, por exemplo, Deus capacitou ali Bezalel para poder começar a fazer a obra. E esse é um dom muito vigente em mim. Eu já 12, 13 anos de idade já fazia escultura no barro, na madeira. Então eu trabalho com quase qualquer tipo de material, é algo que já é como se fosse fácil para mim fazer. Então, assim, a marcenaria, eu trabalhei algum tempo em marcenaria e eu amava fazer isso. E depois, ao longo do ministério, precisei ir diminuindo essa paixão por essa parte de artesanato e de avançar nessa profissão para focar mesmo na missão e no ministério. Mas é uma coisa que eu gosto demais e que se eu pudesse, por exemplo, se eu fosse, digamos que eu vou jubilar e quero fazer algo que eu gosto, eu ia montar o meu cantinho de marcenaria para criar coisas. Tá no sangue. Geralmente a gente tem. Esses dons eu também gosto disso. Aliás, você sabe, ó, eu não sei se a câmera pega aí, mas eu tenho, ó, cavalinho, ali tem um boi, madeira. Isso aí eu fiz, foi eu que fiz, as ferramentinhas. Eu gosto muito de esculpir, é maravilhoso, né? E eu faço essa pergunta porque todos nós temos dons, talentos, e muitas vezes nós dedicamos muito no nosso secular. Eu não gosto muito dessa expressão, porque o secular, para nós cristãos, nossa vida é uma vida toda espiritual. Mas no secular que eu digo é na prática do dia a dia, como cidadão, precisa de pagar os seus impostos, precisa de trabalhar, ter o seu salário. Então a gente sonha. Um quer ser médico, o outro quer ser um engenheiro, né? E exercer o seu talento, o seu dom. Eu tenho uma admiração muito grande por quem dedica a sua vida exclusiva. Eu valorizo. Quem renuncia. Aliás, eu estava lendo a biografia de Spurgeon, ele renunciou coisas grandes. A biografia de Calvino e tantos outros,
que passaram e abandonaram coisas grandes, né? Eu te conheci há pouco, um pastor muito querido que abdicou de uma carreira na engenharia civil com salários altos para ser um pastor. Por quê? Por causa daquilo que queima no coração. É claro que é um propósito de Deus, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas algumas pessoas, eles amam mais as pessoas do que outras pessoas. Todos nós devemos amar o próximo, mas eu digo num amor no sentido de compaixão e querer que aquelas pessoas entrem no céu. Tudo aquilo que nós falamos há pouco, na questão da missão, todos nós somos missionários e tal, quando o cristão, ele entende que aonde ele foi colocado, seja um profissional liberal de qualquer cargo, se ele ali está em missão, ele tem o mesmo valor perante Deus de quem abdica de qualquer coisa para a obra do Senhor. Justamente. Perante o Senhor, ele está cumprindo o seu papel, né? Justamente. Você não precisa de largar aquilo que você faz ou abdicar para viver essa missão, até porque você tem um chamado e você vai fazer missão. Mas quando você abdica, eu tenho uma admiração muito especial. Eu acho que é uma tarefa que não é fácil. Eu não sei a gente vê os louros, né? Mas tem os espinhos, né? Sim. E como que é a vida de pastor? O que tá achando? Como é que gosta? Fala um pouquinho do seu pastoreio. A gente que tem essa, digamos assim, essa aptidão ou esse anseio maior por missões, porque nem todo pastor também ele é focado na área missionária, né? Certo. A gente tem pastores que são mestres, que ensinam, gostam de, por exemplo, montar livros, apostilas. Tudo isso é muito essencial e importante para o reino de Deus. Eu acho que o maior desafio para a gente, mais focado nessa área missional mesmo, é que a gente, toda a estrutura da igreja, a gente vai mover junto. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido de promover missões, de mover a missões. E o pastoreio, para mim, é algo interessante, porque esse ano eu tive um confronto com essa questão. E no encontro, no Conjubaro, não lembro se é o pastor Marcos, Mateus, não estou lembrando exatamente. No Conjubaro, o pastor Mateus. E ele estava pregando e ele usou o texto de Isaías 40 e ele dizia assim, que os que esperam no Senhor correrão, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E ele disse assim, você tem 3 fases na sua vida. Uma, você precisa voar. Dos 20 aos 40, você precisa voar. Voa o mais alto que você puder, não para. Faz tudo que você puder para o Senhor. E ele, sabe, intensificou a necessidade. E eu tô dentro dessa faixa etária. Eu tenho 37 anos de idade, né? Então, aí eu fiquei pensando. Aí ele falou assim, dos 40 aos 60 você tem que correr. Corre e faz as coisas para o Senhor correndo. E dos 60 em diante você pode fazer andando. E eu tinha um discurso assim, Cleuber. Cara, eu sou muito acelerado, eu preciso ir freando, eu preciso diminuir, sabe? Você vê que você tá na correria, porque daí eu tô presidindo a nossa Juba aqui, né? Movimentando aí agora uma turma. Pra quem não sabe o que é Juba, explica o que é Juba. A Juba Sudeste é a juventude. É porque Juba, às vezes o pessoal pensa que Juba é isso aqui, mas. A Jujuba, né? Vou comer a Jujuba. A Juba Sudeste, né? Que é a Juventude Batista. A Juba é a Juventude Batista. São os jovens batistas. Isso. Então a gente tá trabalhando assim, motivando a nossa juventude, organizando congressos, mobilizando encontros, workshops, igual a gente fez um workshop de louvor para instruir a galera sobre um louvor, adoração na igreja. E eu achava assim, cara, eu como pastor da igreja, eu devia ficar mais quietinho lá na minha igreja, não devia me envolver tanto com isso. Algumas pessoas me disseram isso, não, cara, pastor não tem que ficar muito... E aí, eu recebi mais esse gás do Senhor. Eu falei, cara, eu tenho que voar, eu preciso voar. Você foi andando pro congresso e voltou voando? Voltei voando. Por quê? Eu li esse livro, O Tempo, a Agenda e o Foco. Rapaz, o pastor trouxe aqui 4 livros, rapaz. Eu só conheço esse aqui. A Bíblia é o primeiro livro. Esse livro aqui, ó, O Tempo, a Agenda e o Foco. A Agenda e o Foco. Josué Campanhã. Esse livro incita a gente a fazer um projeto de vida. Cara, e lendo esse livro, eu coloquei no meu coração que até os meus 50 anos de idade eu quero ajudar a formar 10 jovens no seminário para poder continuar pregando o evangelho quando eu morrer. Até os meus 50 anos de idade eu quero ajudar a formar 10 jovens no seminário para poder continuar pregando o evangelho quando eu morrer. E aí eu achava que isso era muito difícil, que isso seria impossível.
e aí eu começava a pensar em desistir desse projeto, mas hoje, assim, eu estou já na liderança de 3 jovens, já tem um pastor no campo, pastor Vinícius, está lá fora daqui do estado, está na região ali do Nordeste, não lembro exatamente a cidade que ele está agora, mas já formou. Eu trouxe ele para morar comigo aos 17 anos de idade. E ali no contexto da PIB de Pimenta, ele foi se destacando e a igreja enviou para o seminário, se formou pastor. Hoje tem o Elismar. Se Deus quiser, dia 10 vai ser o concílio dele. E estou preparando aí outro. E eu estou com uma turma hoje de 15 vocacionados dentro da nossa associação aqui, né? Eu tenho filha na fé que vai assumir campo agora, tenho filhos na fé que vão assumir campos para começar a plantar igrejas. Então, assim, a gente servir ao Senhor, colocar esse chamado, esse propósito para funcionar, dentro da vontade de Deus, as coisas vão acontecendo automaticamente. Eu pensava, meu Deus, eu vou ter que me esforçar muito para conseguir formar 10 jovens. E o Senhor tem feito coisas além do que eu possa pensar ou imaginar. Entende? Então, assim, a missão e a vocação pastoral contribuiu muito. Lá no Congresso da Juventude Batista, eu falei assim, Deus me colocou no lugar certo para cumprir esse propósito de vida, esse foco que eu tenho de alcançar 10 jovens para dar sucessão ao ministério pastoral. Então, eu abraço isso hoje, assim, Deus me deu uma condição de liderança para levar essas pessoas a esse entendimento que eu tenho também bíblico de missão, de pregar o evangelho, de não parar, de não desanimar, de avançar, né? Então, eu aproveito agora essa oportunidade que Deus me dá de conduzir um rebanho e conduzo o rebanho dentro dessa visão também, da missão, da vocação, do chamado. O tempo, a agenda e o foco. O foco. Muito bom esse livro. Que coisa maravilhosa. Só isso já é tema para um podcast inteirinho. Tempo, porque nós somos uma geração que não planeja, não vive dentro de um propósito. E aí, às vezes, diz que não tem tempo. Mas quando tem o tempo, não faz uma agenda. Tem uma dificuldade enorme de fazer agenda. Porque às vezes você tem o tempo. E o tempo é nós aqui que fazemos o tempo, né, pastor? Ele, né? E aí você tem o tempo, aí você consegue fazer uma agenda. Mas aí quando você consegue fazer a agenda, você não tem? O último... É o foco. O foco. Fica uma dica aí, né? Fica a dica. Justamente. Eu consegui organizar muito essa questão de ser missionário, de ser pastor, de ser pai de família, de ser a pessoa ali na comunidade, ser uma pessoa normal. Graças a Deus por isso. Pastor, eu sei que tem outros livros aí. Tem mais 2 livros aí. Rapaz, aproveitar que nós estamos falando do livro, né? Do Josué. Eu trouxe esse aqui, ó. Esse aqui é de uma querida também, a minha tia Zelma Werneck, uma escritora, educadora religiosa, e ela escreveu esse livro Criados para Governar, para falar aí, né, ela dá 10 motivos bíblicos para o resgate da autoridade masculina. O homem ser homem, o homem ser homem na sua casa, o homem ser o homem que Deus fez para a mulher, para amar, para cuidar da mulher, para dar a própria vida. Gente, esse livro é muito bom. Não é porque é da minha tia, não. Ele mostra biblicamente o quanto nós, homens, temos recuado no nosso papel, temos distanciado da vontade de Deus para o homem. Existe um propósito pelo qual Deus nos fez fortes, Deus nos fez capacitados para enfrentar desafios que uma mulher não enfrenta, né? E a sociedade, toda essa cultura que vem sendo implantada no nosso país também, que vem de um marxismo, que vem de uma ideologia, tem modificado o padrão que Deus estabeleceu para a sociedade. E ela vai discutir muito bem isso. Esse livro foi transformador para mim, porque me ajudou a posicionar ainda mais na questão de liderança masculina, de buscar mesmo assim assumir o meu papel dentro do lar, dentro da igreja e de várias formas também na sociedade. E o outro livro... Pastor, não, antes de ir para outro livro aí, eu gostei do tema, que eu não conhecia, Criados para Governar. Criados Ainda para bem, Governar. pastor, que é escrito por uma mulher, porque um homem escrever sobre esse tema, ele seria muito surrado, porque é um tema polêmico. Justamente. Nessa geração que nós vivemos,
É um tema bem polêmico, mas é bíblico. E é de volta aos princípios, a nossa origem. Justamente. Nós somos chamados para protestar mesmo, né? Aliás, abre aspas e fecha aspas. O chamado cristão protestante, ontem, dia 31 de outubro, né? Dia da Reforma. E a Reforma Protestante, ela foi um diferencial e a importância dela na nossa fé, né? Lutero foi aquele que protestou contra aquilo que não estava certo. E eu digo assim, os benefícios da reforma foi bom para todos. Inclusive, eu defendo uma ideia de que foi bom também para o catolicismo, porque o reino de Deus se expandiu. E foi uma forma que Deus usou para que o evangelho ele avançasse, ele Amém. Continuasse. Muito bem. Segundo livro. Esse livro, ela é uma experiência de alguém que viveu dentro dessa cultura e depois acordou. Biblicamente ela viu, peraí, mas eu sou uma mulher de Deus e estou seguindo uma cultura que vai contra a palavra de Deus. Então, são experiências de uma mulher que hoje luta, né? Ela trabalha muito nesse sentido de conscientização sobre a questão da autoridade masculina. Que legal. Próximo livro que eu gostaria de apresentar é um livro que todo cristão deve ler, né? O Maior Segredo do Inferno, de Ray Comfort, que vai falar muito sobre missão e uma forma legítima e verdadeira de pregar o evangelho, né? Uma forma bíblica de pregar o evangelho de uma maneira que as pessoas entendam, elas tenham uma oportunidade clara e verdadeira de se converterem, de se arrependerem de seus pecados, entregarem as suas vidas a Jesus. Às vezes a gente prega o evangelho assim, Jesus te ama, venha para Jesus, né? Ele quer suprir as suas necessidades, ele quer cuidar de você. Só que essa pregação do evangelho acaba sendo muito rala. E a pessoa vem para Jesus por causa de algo que Jesus pode oferecer para ela. E é claro, Cristo nos oferece muitas coisas abençoadoras, mas Cristo, a pregação do evangelho, a missão que nós temos é pregar um evangelho de arrependimento, né? E aí, como pregar um evangelho de arrependimento? Como fazer isso? Levar o pecador a esse entendimento, né? Dos seus pecados, da conversão. Então, a Ray Comfort vai direcionar, vai dar exemplos, ensinar, mostrar, né? Tem uma ilustração maravilhosa dentro desse livro, que é a do paraquedas, muito boa mesmo, talvez alguém já ouviu aí, mas vale a pena ler esse livro, tá? Difícil é encontrar ele para ler, né? Mas eu creio que existe aí os PDFs desse livro aí, que é abençoador. Na internet deve ter o PDF. Eu, inclusive, fiquei muito curioso, eu já conheço um pouco da história, que alguém testemunhou para mim, mas eu não li esse livro ainda. Vou fazer questão de adotar ali e colocar na minha listinha de livros para agora em breve, para mim ler em breve, né? Pastor Naim, nós estamos já com um tempinho batendo um papinho aqui e o tempo vai passando, mas... Passou rápido, né? Passou rápido demais, né? Vai passando o tempo. Um bate-bola bem rapidinho. Eu falo e o senhor responde. Se o senhor conseguir responder, o que tu ama mais fazer? Estar com a minha família. Uma coisa que tu não gosta de jeito nenhum. Burocracia. Algo que você tem admiração e respeito. A palavra de Deus. Um sonho. 10 obreiros no campo até os meus 50 anos de idade. Medo, tem algum? Olha, eu tenho medo de morrer afogado. Eu já passei algum apuro na água. Alguma coisa que te dá alegria e te faz rir? Brincar com a juventude da igreja, assim, ver a galera ali, naquele momento deles, conversando, dando risada, falando as coisas que eles falam, que tem hora que eu nem entendo. Uma música aí, gosta de música? 5 pães e 2 peixinhos, é muito top. Banda 4x1, né? 4x1, eu gosto coisa, muito dessa mulher, ela me marcou muito a minha Já ficou infância. Saudosismo, né? Maravilhoso, Alexa, né? em casa toca ela direto. Um personagem bíblico. Paulo, sem dúvida, é o meu favorito. É claro que Jesus é sempre o principal, a nossa referência, mas Paulo, cara é missionário e eu sou apaixonado por missões. Um escritor. Olha, eu tenho, assim, claro, os meus parentes aí, que eu gosto muito da escritora Zelma Werneck, mas eu
Eu li um livro que eu vou dizer assim, que ele não é um livro evangélico, vamos dizer assim, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Achei aquele livro... Todo mundo precisa desse livro, né? diferencial, assim, na questão da área do relacionamento. Cara, eu aprendi bastante a me relacionar com meus filhos, com minha esposa, com os irmãos da igreja, levando princípios tão simples que ele traz no livro e de uma forma muito didática ele traz também. Então, assim, Dale Carnegie escreveu bem bacana sobre essa área, né? E eu gostei muito. Uma convicção, uma certeza. A certeza, vida eterna. Salvação em Cristo. A pergunta óbvia, mas se fosse para você se definir numa palavra... Missionário. Tá respondida já durante todo o programa, hein, pastor? Lutou e defendeu aqui. Veia, não tem jeito. Não tem jeito, corre o sangue na veia de missionário. E isso é maravilhoso. O que você gostaria que alguém falasse, se pudesse ouvir após a sua morte, né? Morreu. Mas o que você gostaria de que alguém falasse se você pudesse ouvir ou souber que alguém te falou alguma coisa a seu respeito depois? 2 Timóteo, capítulo 4. Combateu um bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Maravilhoso. Gostaria muito disso. Eu também poderia escrever na minha lápide. Essa pergunta outro dia eu tava assistindo um podcast, né? E o apresentador perguntou: o que você queria, o que você gostaria de ouvir no teu funeral, né? Você lá dentro do caixão. Aí ele falou assim: eu gostaria que alguém lá no fundo dissesse assim, ele abriu o olho, tá levantando. Boa. Tá vivendo de novo. Tá vivendo. Mas não prefiro estar com o Senhor. Eu falo lá na lápide, né? Depois, a gente não precisa de ter medo da morte, né? A morte, na verdade, ela foi vencida. Nós estamos aí. Amém. Estamos aí de passagem nesse mundo. Pastor Naim, foi muito bom o papo. Eu quero agradecer, né? Foi maravilhoso, eu gostei, foi edificante para minha vida. Quero agradecer a sua presença aqui, pela disposição, né? Mexeu na agenda, eu sei que você tem uma correria, você vai viajar ainda hoje, amanhã você vai estar longe, né? Amanhã a gente vai no Café dos Pastores, lá na igreja do Village, e depois vai para Jaru para a formatura do Convocação, agora trazendo esses 15 da nossa região já formados. Já é amanhã, tem formatura amanhã. Lá em Jaru, na Igreja Batista Nacional, lá, porque é uma igreja maior para receber os familiares, né? O grupo é quase 80. Eu não lembro exatamente a quantidade, mas cerca de 60 a 80 jovens que vão se formar amanhã nesse grupo aí do Convocação. Quero agradecer a você que ficou até aqui conosco. Antes do pastor fazer as considerações finais, eu já quero deixar as minhas. Muito obrigado, né, por você ter nos acompanhado nesse bate-papo gostoso. Talvez você vai estar vendo hoje, nesse sabadão, mas talvez você vai ver depois, um outro dia. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever lá no canal, né? Dá uma forcinha para nós. Nós somos do bem. Se inscreve lá no canal, indique, compartilhe, curta os vídeos, comenta lá, né, o que você achou do nosso bate-papo. E fique ligado para os novos programas, né, os novos encontros. Pastor Naim, considerações finais. Bom, quero agradecer o espaço e como foi bom poder expressar aqui algo, né, que a gente tem vivido e como Deus tem trabalhado na nossa vida, e dizer para cada um, né, que está assistindo, participando, que você também pode viver coisas grandes e poderosas no Senhor, confiando na palavra dele, né? Deus, ele quer agir através das nossas vidas e quer nos usar. Nós somos ferramentas para Deus. Seja uma ferramenta nas mãos de Deus. Muito obrigado. Fui!